A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor, que ela entre em nossos corações, Pai, nos conceda sabedoria e discernimento, Senhor, para seguirmos sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Reis, né? Ontem a gente viu o cerco de Samaria e, aliás, Eliseu prediz fartura, né? Que foi o capítulo 7, onde ele disse que seria a metade de farinha por um ciclo e 2 metades de cevada por um ciclo, né? E realmente aconteceu, e o chefe do exército que estava junto perguntou como pode o Senhor fazer isso, duvidando dele, ou seja, a palavra do Senhor diz que ele veria isso, mas não comeria desse alimento, né, por causa da dúvida dele, e realmente foi o que aconteceu. Hoje é o regresso da Sunamita, no capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Imagina só que maravilha, né? Deus é tão protetor. Ali ela sempre fez o bem a Eliseu. Toda vez que Eliseu passava pela cidade, ele parava ali e ela o confortava, dava alimento a ele, dava água, cuidava dele, né? Tanto que ela fez um quarto para ele. Falou, não, ele é realmente um homem de Deus, vamos preparar um quarto para ele, que ele tenha a sua privacidade, tenha o seu cantinho, para que ele possa ficar mais à vontade. Então ela sempre fez isso de coração. E aqui ela está recebendo a retribuição de Deus, né? Afinal de contas, Deus concedeu a ela um filho. O filho, quando faleceu, Deus o reviveu. E agora ainda essa, né? Para que ela não sofra com os 7 anos de fome que terá na cidade, Deus avisa ela para que ela saia da cidade para não sofrer, ela e a sua família, né? Que maravilha isso. Deus sempre cuidando. Versículo 3. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e a ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que maravilha, mais uma vez Deus abençoando ela, né? Ela ficou longe, mas o rei, reconhecendo que ela foi abençoada por Deus, acabou devolvendo as terras a ela, inclusive todo o lucro, que era toda a renda que era para ter tido nesse tempo, devolveu a ela também, né? Então Azael mata Ben-Hadad no versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e anunciaram ao rei, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com um homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar esta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. Então se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu esta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E olhou em seus olhos até ele ficasse sem jeito, e o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas rasgarás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria.
Então deixou Eliseu e voltou para o seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse, Eliseu? E ele disse: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o rosto do rei até que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Aqui Eliseu já tinha visto que Hazael seria rei, né? Deus já tinha mostrado para ele. E pior ainda, que seria um péssimo rei, né? Então, ele já ouvindo a palavra ali, então ele já foi programou a morte do rei da Síria para tomar o lugar dele, né? O reinado de Jorão em Judá. No versículo 16, e no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão marchou até Zair e todos os carros com ele. Então ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. Os demais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. Aqui Jeorão era do reinado de Judá, né? Mesmo ele fazendo mal, que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor não o destruiu pelo amor de Davi, né? Tanto que fala, o amor dele vai por 1000 gerações, né? E ele prometeu a Davi que as gerações dele continuariam. Então Israel foi tirada da proteção do Senhor. Israel foi dada, né, para, eu não lembro qual era o nome dele, Acabe, se eu não me engano, foi dado para ele. Então, foi tirado das mãos do povo de Judá, que era o povo de Davi. Ele prometeu que Davi iria ficar apenas com uma tribo, e foi o que aconteceu. Ele ficou somente com Judá. Então, Judá tinha que manter a linhagem de Davi para que a palavra de Deus fosse cumprida, né? O reinado de Acasias em Judá, no versículo 25. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atalia, e filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, guerrear contra Hazael, rei da Síria, porém os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver o Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Aqui sempre o povo de Israel ali sempre fazendo o que era mal aos olhos de Deus, né? Cada rei que vinha era fazendo mal aos olhos de Deus. Eram raros os bons. Teve alguns bons, não totalmente, porque fizeram meia parte, tipo, destruíram os altares e tal, mas mantiveram os bosques ou vice-versa, né? Não cumpriram totalmente a palavra de Deus. Mas o povo de Israel era um povo obstinado, né? Tendência para o mal. Então, quando o rei servia ao Senhor, eles serviam também. Quando não servia, eles também não serviam. Aqui no capítulo 9, o reinado de Jeú em Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: apronte-se e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade.
e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos. Então leva-o para outro aposento, toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um o seu manto, puseram debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a bocina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou-se para curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a João. E o atalaia estava à torre de Jezreel. Vendo a tropa de Jeú que vinha, disse: Vejam uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunta: Há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não voltou. Então enviou outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu com a paz? Passa atrás de mim. E o atalaia fez-o saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro, e aparelharam o carro. Então Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um no seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o encontraram no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão viu o seu carro e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, seguindo seu pai, Acabe o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Porque, por certo que eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. Também não tu pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu, dizendo:
Feri também a este, e o feriram no carro do caminho para Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram no carro para Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto aos seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta os olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Está em paz, e assassino do seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí para baixo. E lançaram-na para baixo, e foram salpicados com seu sangue na parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Aqui mais uma profecia do Senhor se realizando, né? Jezabel fez tantas maldades, né? Inclusive matou eu não lembro, Nabote, matou Nabote porque o esposo queria as vinhas de Nabote, né? E ele não queria vender as vinhas, então matou para que o esposo ficasse com as vinhas, e muitas outras coisas ela fez contra Deus. Ela era muito má, né? Mandava matar sem dó nem piedade. E ali Deus falou que os cães comeriam a sua carne, e foi exatamente o que fizeram, né? Amanhã a gente lê Jeú extermina os descendentes de Acabe. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és. Senhor, obrigada por tua palavra, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Derrama tua unção sobre ela, Pai. Caia por terra toda maldição direcionada a ela, Senhor. Toda seta inimiga caia por terra, Senhor. Todo o mal em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelos meus colegas, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Senhor. Nós que estamos em seu caminho, que sejamos fortalecidos, Pai, que sejamos amparados, Senhor, pois não somos nada sem Ti, Pai. Somos fracos, Senhor, necessitamos de Tua presença, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de experimentar o que é servir-Te, Senhor, o que é sentir a paz que somente o Senhor dá. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.